Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material do Bookcast, lá do canal Arqueobook. O livro em questão é A Falsificação da História, de um autor chamado John Hammer. E olha, a premissa é no mínimo explosiva. Com certeza. A ideia central é que a história que a gente aprende, que a gente consome, é, em grande parte, uma mentira, uma fabricação. A base do livro é bem radical. O Hammer defende que existe um plano, um padrão por trás dos eventos mundiais, um plano que ele mesmo descreve como monstruoso. Monstruoso, essa é a palavra. E ele usa uma analogia que, para mim, resume o livro todo. Ele diz que a propaganda é como veneno de rato. Veneno de rato. Isso. 99% é comida boa, sabe, saborosa, para te atrair, mas aquele 1% que sobra é letal. E o que ele tenta fazer é justamente apontar onde está esse 1%. É 1% que muda completamente o sabor do resto. É um ponto de partida bem intenso. E para essa nossa análise, vamos nos concentrar só na primeira parte do livro, o prólogo. É ali que ele prepara o terreno para tudo que vem depois. Exato. É onde ele estabelece os alicerces de todo o argumento. Então vamos lá. A primeira afirmação do livro já chega com os dois pés no peito. A de que a gente vive numa realidade fabricada, tipo um estado policial orwelliano, só que disfarçado. E não é uma coisa abstrata, né? Ele tenta dar exemplos práticos. Sim, ele fala de coisas como, hoje em dia, ser considerado um crime você, sei lá, filmar a polícia numa abordagem ou protestar em certos lugares. Até cultivar sua própria comida, ele cita, se não seguir uma série de regulações. Exatamente. E essa crítica não para no governo. Ele vai além. Sim, ele expande isso para o que ele chama de Big Food, as gigantes da alimentação, e a Big Pharma, as farmacêuticas. E a acusação é pesada. Muito. A alegação no livro é que a Big Pharma não só lucra com as doenças, mas que ela chega a inventar algumas para poder vender as curas. E ao mesmo tempo ataca qualquer alternativa, né? Isso. Trava uma guerra contra remédios naturais, suplementos, tudo é não testado, não aprovado para manter o controle do mercado. Então, na visão dele, é um controle que vai do nosso prato de comida até o remédio que a gente toma. Mas aí a coisa fica mais estranha. Fica bem mais filosófica. Ele cita Einstein dizendo que o universo é uma ilusão, ainda que persistente. Para quê? Para defender a ideia de que nós somos uma consciência infinita, só que presos numa caixa de realidade. Exato. E o ponto mais importante dessa caixa é como ela se sustenta. Ele chama isso de paradigma de autopoliciamento. Autopoliciamento. O que seria isso? A ideia é que o sistema não precisa de um soldado em cada esquina para te controlar. Nós mesmos fazemos esse trabalho. Como assim, nós mesmos? Nossos amigos, nossa família, as próprias pessoas se encarregam de ridicularizar, de atacar qualquer um que tente pensar um pouco fora dessa narrativa pré-programada. A pressão social é a maior arma de controle. É uma prisão sem grades, então. Exatamente. Questionar a versão oficial te transforma num alvo. E pouca gente quer pagar esse preço. Faz sentido. Mas para esse sistema funcionar, a verdade oficial tem que ser muito sólida. E é aí que ele mira num dos maiores pilares do conhecimento moderno. Na ciência. Isso. Ele dedica uma boa parte do prólogo para atacar a teoria da evolução. Ele chega a chamar de, nas palavras dele, o maior engano dos nossos tempos. É um ataque direto. O argumento central que ele constrói é que o registro fóssil, que é a base de tudo, é extremamente falho. Incompleto, e essa incompletude abriria espaço para manipulação. Exato. Segundo o livro, isso permite que, e ele usa essa expressão, evolucionistas sem escrúpulos peguem um pedaço de osso aqui, outro ali, e montem a história que eles querem provar. Ele questiona até os critérios usados, né? Sim, ele diz que coisas como o tamanho do crânio são super pouco confiáveis. Para ele, no fim das contas, a evolução é quase um dogma, uma crença, e não uma teoria com provas concretas. Mas ele faz uma distinção importante. Ele não diz que todo cientista é um conspirador, certo? Não, de forma alguma. E esse é um ponto-chave do argumento. Ele defende que a maioria dos cientistas é bem intencionada. Eles foram, assim, enganados, como todo mundo. Foram ensinados a acreditar naquilo. Isso. Eles operam dentro de um sistema de crenças que aprenderam e nunca foram incentivados a questionar os fundamentos.
Para o autor, a ciência virou uma espécie de religião, e questionar os dogmas é heresia. Ok, se ele passa tanto tempo tentando derrubar a teoria da evolução, a pergunta que fica é: o que ele coloca no lugar? E é aí que a coisa dá uma virada de 180 graus e entra num território, bom, bem mais controverso. Imagino. A teoria alternativa que o livro propõe é a de intervenção extraterrestre. Extraterrestre. Sim, a afirmação é de que a elite que governa o mundo acredita ser descendente direta de uma raça de seres de fora da Terra, que chegou aqui há milhões de anos e basicamente atualizou a vida primata que já existia. Peraí. Essa é uma afirmação gigantesca. Como ele tenta sustentar uma coisa dessas? Em que ele se baseia? Principalmente em interpretações de textos antigos e achados arqueológicos que, segundo ele, a academia ignora de propósito. Tipo o quê? O principal exemplo são as tábuas de argila da Suméria, que foram achadas no século XIX, onde hoje é o Iraque. O livro afirma que essas tábuas contam uma história da criação completamente diferente da oficial. Falam de deuses que vieram do céu. E tem aquela parte do conhecimento de astronomia deles que é impressionante, para dizer o mínimo. Sim, o livro afirma que os sumérios, há 6.000 anos, não só sabiam que a Terra gira em torno do Sol, como... O que já é um absurdo para a época. Pois é, e que eles conheciam planetas como Urano e Netuno, que a gente só foi descobrir com um telescópio moderno, e ainda falavam de um 12º planeta que eles chamavam de Nibiru. E como ele conecta essa história antiga com a ciência de hoje? De uma forma bem criativa, na verdade. Ele pega o conceito do DNA lixo, que são as partes do nosso genoma que a ciência ainda não entende direito a função. Certo. E ele propõe uma explicação. A hipótese no livro é que essa parte misteriosa do nosso DNA é, na verdade, o DNA extraterrestre, a herança genética daquela atualização que transformou o Homo erectus no Homo sapiens. Essa ideia de um conhecimento super avançado e perdido no tempo, isso leva direto para outra lenda, né? Atlântida. Inevitavelmente. O autor defende que o relato de Platão sobre Atlântida, aquela civilização que afundou no mar, não é um mito, é um relato histórico. E por que a gente trata como mito, então, segundo ele? Porque a existência de uma civilização tão avançada, há mais de 11.000 anos, simplesmente não encaixa. Destruiria a linha do tempo que nos ensinaram da evolução lenta, do homem saindo das cavernas. Então esconder a verdade sobre a Atlântida seria uma forma de manter a mentira sobre as nossas origens. Exatamente. Mais uma peça do que ele chama de engano contínuo. Porque se a gente soubesse que já existiram civilizações tão avançadas, talvez a gente começasse a questionar o nosso próprio potencial. É aquela frase que ele repete: conhecimento é poder. E esconder o conhecimento é uma forma de manter o poder. Perfeito. Ok, a gente já falou da realidade fabricada, da ciência que ele questiona, da história alternativa. Mas ainda falta a pergunta de $1 milhão. Quem estaria por trás de um plano tão antigo e complexo? É aí que o livro começa a dar nomes. Ele descreve uma elite que não é definida por país, por raça ou religião, mas por linhagens de sangue. Linhagens de sangue. Sim. O texto traça essas linhagens desde a Babilônia, a Suméria, passando pela nobreza romana, até chegar nas casas reais da Europa e, segundo ele, na maioria dos presidentes americanos. E ele cita nomes mais atuais? Cita. Os dois que ele mais destaca como sendo os mais poderosos hoje seriam os Rothschild e os Rockefeller. Nomes que a gente sempre ouve nesse tipo de teoria. E como eles operam? Através de sociedades secretas. Exatamente aí que entram os Illuminati. O livro conta que a ordem foi fundada em 1776 por um cara chamado Adam Weishaupt. E aponta uma contradição bem curiosa. Qual? A filosofia do Weishaupt era basicamente comunista, sabe? Sem propriedade privada, sem monarquia, sem religião. Só que a ordem era cheia de duques, príncipes, aristocratas. O que não faz o menor sentido. Pois é. Ele sugere que essa ideologia libertadora era só uma fachada. O objetivo real era outro.
O nome Illuminati, os Iluminados, estaria ligado a Lúcifer, o portador da luz, do conhecimento. E qual foi a estratégia deles? Se infiltrar em outra sociedade secreta que já existia e era muito maior, a maçonaria, e tomar o controle dos graus mais altos. A estrutura da maçonaria em que quem está embaixo não sabe o que acontece no topo teria sido perfeita para isso. Entendi. Então temos as linhagens e as sociedades secretas. Isso nos leva à última parte do prólogo, os métodos. Como esse controle acontece na prática. O livro dá alguns exemplos, um histórico e outros mais modernos. O histórico é a queima da Biblioteca de Alexandria. Que ele não vê como um acidente. De jeito nenhum. Ele apresenta como um ato deliberado para destruir conhecimento que competia com a narrativa deles. Destruir o passado para controlar o futuro. E os métodos modernos? O que seriam? O principal método seriam as operações de falsa bandeira. Falsa bandeira. Isso, eventos trágicos, ataques terroristas, acidentes, que são secretamente orquestrados por esse mesmo poder para culpar um inimigo e atingir um objetivo. O público, chocado, com medo, acaba aceitando coisas que nunca aceitaria. Perda de liberdade, uma nova guerra. Ele cita exemplos concretos disso? Sim, vários. Um naufrágio do navio USS Maine, lá na Guerra Hispano-Americana, o incidente do Golfo de Tonkin, no Vietnã. E mais recente? Sim, o atentado de Oklahoma City, o 11 de setembro, e os ataques de 7 de julho em Londres. Ele usa o 11 de setembro como grande estudo de caso. Argumenta que foi o pretexto para aprovar leis de vigilância, como a Lei Patriota, e para justificar as invasões no Oriente Médio. E essa é uma acusação gravíssima. A ideia de que um governo atacaria o próprio povo parece inconcebível para muita gente. Ele oferece alguma coisa para sustentar que isso é, no mínimo, possível? Sim, e esse é talvez um dos pontos mais fortes do argumento dele. Ele menciona a Operação Northwoods. Operação Northwoods. Isso não é teoria, é um plano real, documentado, que hoje é público. Foi proposto nos anos 60 pelo alto escalão militar dos Estados Unidos. E o que dizia esse plano? Detalhadamente como eles poderiam encenar ataques terroristas em cidades americanas, derrubar um avião de passageiros e culpar o Fidel Castro para conseguir apoio popular para invadir Cuba. Isso é assustador. O plano foi vetado pelo presidente Kennedy na época, mas o livro usa isso como prova. A prova de que esse tipo de conspiração não é só teoria. A mentalidade para fazer isso existe nos mais altos níveis do poder. É um fato de conspiração. E com essa nota bem sombria, a gente fecha a análise do prólogo de A Falsificação da História. O que fica claro é que ele não está só questionando um evento ou outro. Não! Ele está tentando demolir as bases de como a gente percebe a realidade. A história, a ciência, a mídia. Exatamente. A grande jogada dele é essa. Não é só a história que te contaram é mentira. É as ferramentas que você usa para descobrir a verdade são as mesmas usadas para te enganar. É um paradoxo. Se tudo é manipulação, como você pode saber o que é real? Esse é o alicerce que ele constrói. E este é apenas o começo. Na nossa próxima análise, vamos continuar a explorar as ideias do John Hamer, avançando para os capítulos seguintes, onde ele promete reinterpretar eventos históricos específicos através dessa lente. Para terminar, fica uma reflexão que o próprio texto provoca. O autor descreve um tipo de pessoa que, quando ouve essas ideias, pergunta na hora: cadê a prova? É uma pergunta justa, claro. Com certeza. Mas isso levanta uma questão mais profunda que o livro deixa no ar. Numa realidade onde a própria informação é supostamente parte da manipulação, o que seria uma prova credível? E mais importante, quem tem o poder de decidir o que é credível e o que não é? Seguimos na análise e vamos falar agora sobre a segunda parte do livro A Falsificação da História, que abrange um período gigantesco, da Idade das Trevas até o final do segundo milênio. Exato. E se a primeira parte já reconfigurou a antiguidade, aqui a coisa fica ainda mais densa. A gente vai pegar eventos que todo mundo conhece dos livros de história, sabe? Mas o material que estamos analisando vira
tudo de cabeça para baixo. E a premissa central é bem ousada, né? Muito. A ideia é que a história que a gente aprendeu não é só imprecisa. Ela é uma construção deliberada, uma narrativa projetada para esconder quem realmente manda no mundo. É uma afirmação e tanto. A fonte propõe, então, uma reavaliação de tudo, praticamente. De tudo. A gente vai falar da descoberta da América, da identidade do rei Arthur, das causas ocultas por trás das guerras mundiais. E até da morte da princesa Diana, pelo que vi. Exato. A tese do livro é que todos esses pontos que parecem desconectados, na verdade, estão amarrados a uma agenda contínua de sociedades secretas e elites financeiras. Basicamente, para entender o agora, a gente precisaria primeiro desmontar o passado que nos contaram. É isso. As peças que a fonte apresenta apontam um quadro bem diferente do que está na parede da sala de aula. Ok, vamos desembrulhar isso então. Por onde essa desconstrução toda começa? Começa com um marco da história moderna, a chegada de Colombo à América em 1492. Certo. A narrativa aqui é simples e direta. Ele chegou com mais de 1000 anos de atraso. Atrasado. Eu sei que se fala dos vikings, que chegaram bem antes, chamaram a terra de Vinland. É por aí. Menciona os vikings sim, mas vai muito, muito além. A alegação mais radical é que exploradores do país de Gales, liderados por um príncipe chamado Madoc ap Mhurig, Gales. sim, eles não só chegaram, mas teriam estabelecido colônias na América do Norte já no século VI d.C. Peraí, século VI, isso é quase 900 anos antes de Colombo? Exatamente. E em que o livro baseia uma afirmação tão forte? A fonte cita datação por radiocarbono, artefatos de estilo britânico antigo encontrados nos Estados Unidos. Mas o mais fascinante, segundo o livro, não é nem a evidência. E o que é? É o porquê dessa história ter sido suprimida. O argumento é que admitir uma presença galesa tão antiga demoliria toda a narrativa da Idade das Trevas como um período de isolamento, sabe? E, por consequência, abalaria a credibilidade da academia. Entendi. Se a história da chegada à América está errada, isso abre a porta para questionar outras narrativas. E, claro, a fonte vai direto no maior mito britânico de todos. O rei Arthur. Exatamente. Se você pode reescrever quem descobriu um continente, Pode reescrever a identidade de um rei. é isso. E o livro não fala de um rei Arthur, fala de dois. Um no século IV e outro, o mais famoso, no século VI. E a linhagem que a fonte atribui a eles é espetacular. Quão espetacular. A alegação é que eles descendiam do imperador Constantino de Roma. E mais, que essa linhagem ia até a Sagrada Família, que teria chegado à Grã-Bretanha em 37 d.C. Nossa. E até Brutus de Troia. A conclusão do livro é que essa genealogia, que conectaria a realeza britânica a Roma a figuras bíblicas, é uma verdade tão inconveniente que a elite fez de tudo para apagar. O que levanta a pergunta óbvia. Se a história está sendo suprimida, quem está segurando a caneta? Quem são os falsificadores? É aí que entram as sociedades secretas. O livro aponta para uma rede de grupos de elite que, segundo a fonte, operam nos bastidores há séculos. E cita nomes? Cita: a maçonaria é uma peça-chave. O livro até traz uma citação atribuída ao rabino Isaac Wisk, que a descreve como um estabelecimento judaico do começo ao fim, e liga a ascensão da maçonaria moderna à casa de Rothschild e aos Illuminati. Rothschilds e Illuminati. São todos os suspeitos usuais em teorias da conspiração, né? Como o livro conecta esses grupos históricos com o poder de hoje? Ele argumenta que essa estrutura evoluiu. As sociedades do passado teriam dado origem a organizações mais modernas, mas com a mesma agenda. O livro foca em uma como pilar central: o grupo Bilderberg. Certo, o Bilderberg. O que a fonte diz sobre a criação deles? A narrativa é bem específica. Diz que o grupo foi formado por Lord Rothschild e Lawrence Rockefeller. Eles teriam selecionado as 100 pessoas mais ricas e influentes do mundo para reuniões secretas. E com qual objetivo? Um só, bem claro: a criação de um governo mundial único, controlado por essa elite. E essa agenda não para aí, imagino? De jeito nenhum. A fonte apresenta outros grupos,
como a Távola Redonda, a Comissão Trilateral. Como se fossem braços da mesma operação. Exato. Conectando as famílias banqueiras europeias, tipo os Rothschild, com as dinastias industriais americanas, Rockefeller, Mellon, Carnegie. A Comissão Trilateral é destacada baseada nas ideias de Zbigniew Brzezinski. E o que ela propunha? A gestão deliberada do futuro americano em direção a um superestado global. Bem direto. Ok, então a teoria é que existe uma rede de poder com um plano de longo prazo. Mas como, na prática, eles exercem tanto controle? Qual é a ferramenta? A fonte é categórica. A principal ferramenta é o sistema monetário. O livro chama de o grande truque de confiança. Que seria? TEL de bancos privados. O Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco da Inglaterra, por exemplo. Que muitos pensam que são do governo. Exato, mas a fonte diz que são corporações privadas. E elas criam dinheiro, literalmente, do nada. E como esse dinheiro criado do nada se torna uma ferramenta de controle? Porque ele não é dado, ele é emprestado, com juros, para os próprios governos. O que cria uma dívida. Perpétua, impossível de pagar, porque o dinheiro para pagar os juros nunca foi criado. E essa dívida é paga com o quê? Com os impostos da população. Um mecanismo engenhoso, se for verdade. A fonte diz que o modelo foi o Banco da Inglaterra, criado em 1694. E cita até um caso judicial de 1969, em Minnesota, onde um advogado argumentou que o banco não forneceu uma contrapartida legal para o empréstimo, porque o dinheiro só foi criado nos livros contábeis. O Ivo tenta simplificar essa ideia. Sim, com uma parábola. A do truque do dinheiro. É bem simples. E como é essa parábola? Imagine uma ilha com a classe capitalista e a classe trabalhadora. A trabalhadora produz tudo. A capitalista inventa o dinheiro e paga a eles. Só que para ter acesso ao que eles mesmos produziram, os trabalhadores precisam comprar de volta. Com o dinheiro que receberam. Exato. É um ciclo que garante que eles estejam sempre em dívida, dependendo de quem controla o dinheiro. A parábola resume bem a visão do livro sobre economia. Entendi. A ideia é de que o sistema não é falho, mas funciona como projetado. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o livro usa essa lente para reinterpretar eventos que todo mundo acha que conhece. Exatamente. O primeiro grande exemplo, o naufrágio do Titanic. Que não teria sido um acidente. De forma alguma, segundo a fonte, teria sido planejado, com 2 objetivos. E quais seriam? O primeiro, uma fraude de seguro. A alegação é que o navio que afundou não era o Titanic, mas o irmão mais velho danificado, o Olympic, foi trocado. Uau! E o segundo objetivo? Mais sinistro. Um assassinato em massa para eliminar oponentes à criação do Federal Reserve. Figuras como John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, todos contra o Banco Central Privado. E eles estavam no navio. Foram atraídos a bordo e morreram. E o detalhe, segundo o livro, é que J.P. Morgan, um dos arquitetos do Fed... Ele estava no navio também? Não. Ele tinha uma suíte de luxo reservada, mas cancelou a viagem no último minuto. Para o livro, não foi coincidência. A ideia de que o Titanic afundou para aprovar uma lei bancária é radical. E o livro cria um padrão. Não é só o Titanic. A Primeira Guerra Mundial, a fonte diz, esqueçam o arquiduque. A razão era econômica. Como assim? A Alemanha estava virando uma potência que ameaçava a elite britânica. A guerra foi para destruir esse concorrente. E a entrada dos Estados Unidos foi manipulada para garantir que os sionistas recebessem a Palestina. E a Segunda Guerra Mundial? Imagino que a análise seja ainda mais controversa. Muito mais. A narrativa de uma colaboração entre grupos sionistas e os próprios nazistas. Colaboração? Sim. A alegação é que o regime nazista foi financiado e criado pela mesma elite internacional. O objetivo seria gerar uma onda de simpatia global pelo sofrimento judaico para justificar a criação do Estado de Israel, algo que não teria apoio antes. Isso vai contra tudo que se aprende. E não para aí. A fonte afirma que Hitler não queria conquistar a Inglaterra, que escapou do bunker em 1945 e que o general Patton foi assassinado porque ia expor a colaboração entre os aliados e os soviéticos.
O padrão, então, é o do assassinato conveniente. Exato. E isso se aplica a mistérios históricos. Jack o Estripador, por exemplo, O que a fonte diz sobre ele? que não foi um louco. Foi uma execução ritualística maçônica para silenciar prostitutas que chantageavam a família real por causa de um casamento secreto do neto da rainha Vitória. E essa lógica chega até eventos recentes, como a morte da princesa Diana. Sim, a morte dela não é vista como acidente, mas como um assassinato ritualístico pelo M6, o Serviço Secreto Britânico. E qual seria o motivo? A alegação é que Diana estava grávida de Dodi Fayed, e a elite real não podia aceitar um futuro rei da Inglaterra com um meio-irmão muçulmano. E como o assassinato teria acontecido, segundo a fonte? O livro afirma que usaram uma técnica de controle remoto de carro chamada freios de Boston. Isso teria feito o carro bater de propósito no pilar 13 do túnel. Peraí, freios de Boston? O que é isso? É uma boa pergunta. A fonte não dá detalhes técnicos. Descreve como um sistema que pode travar os freios ou a direção à distância, uma ferramenta que agências de inteligência teriam. É apresentado como um fato. Entendi. E essa reescrita da história vai atrás até da ciência e da cultura? Sim, menciona a autoria de Shakespeare, sugerindo que foi Christopher Marlowe que teria forjado a própria morte, mas o ataque mais pesado é contra as missões Apollo. A famosa teoria de que o homem não foi à Lua. Exato. A alegação é categórica. Foi tudo uma farsa. E que evidências o livro apresenta? As clássicas. A bandeira ondulando no vácuo, a ausência de estrelas nas fotos, as sombras inconsistentes que sugeririam múltiplas fontes de luz, como no estúdio. Se foi uma farsa, como teria sido produzida? Aqui a teoria fica cinematográfica. A fonte alega que as filmagens foram dirigidas por Stanley Kubrick. O diretor de cinema. Ele mesmo. Teria usado a tecnologia de projeção frontal que ele aperfeiçoou em 2001, Uma Odisseia no Espaço. E a fonte ainda acrescenta uma camada mais sombria a essa história. Sim. A alegação mais grave é que o incêndio que matou os 3 astronautas da Apollo 1 em 67 Sim. não foi acidente. Eles teriam sido assassinados. Eram vistos como criadores de problemas que não iam topar a farsa. Então, o que tudo isso significa? Olhando para essa segunda parte do livro, o que a gente tem é uma reinterpretação completa de 1.500 anos de história. É. Uma narrativa onde nada é o que parece e tudo está conectado por uma agenda secreta. Uma visão de mundo que, embora radical, é consistente dentro da própria lógica. Exatamente. Nessa visão, os grandes eventos, guerras, crises, mortes, não são acidentes, são ações deliberadas, peças movidas em um tabuleiro por uma elite que ninguém vê. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Sim, o pensamento provocador que fica é: se a história é escrita pelos vencedores, quanto da história que a gente aceita como verdade é moldado não pelo que aconteceu de fato, mas por quem tem o poder de contar a história? Na próxima parte da nossa análise, continuaremos a explorar outras seções deste material. Seguimos na análise e vamos falar agora sobre a terceira parte da fonte, intitulada O Mundo de Hoje, Nossa Realidade Distorcida. O argumento central aqui é que a realidade que a gente percebe é, em grande parte, uma construção, uma narrativa fabricada para nos manter controlados. É uma alegação e tanto, né? Sem dúvida. E esta seção do material busca detalhar os mecanismos que, segundo o autor, sustentam essa realidade. A tese é que uma pequena elite manipula a sociedade em praticamente todos os níveis. Desde as manchetes que a gente lê... até as crises globais. Exato. E a saúde do nosso próprio corpo. A proposta da fonte é, assim, desconstruir essa fachada camada por camada. Certo. Então a missão aqui é entender a lógica por trás dessa visão de mundo. O autor não está só dizendo somos controlados. Ele tenta apresentar um mapa de como esse controle funcionaria. O ponto de partida parece ser o mais fundamental, as estruturas de poder e informação. Vamos começar por aí. Vamos. A fonte abre com um conceito que chama de a ilusão da democracia.
A ideia, em resumo, é que sistemas como o bipartidarismo são uma espécie de teatro, sabe? Sim, Políticos seriam, na visão do autor, meros atores, e ambos os lados do espectro político seriam controlados pelos mesmos interesses nos bastidores. exatamente. E a peça central que sustenta esse teatro seria o controle da mídia. O texto argumenta que quase toda a mídia de massa global é propriedade de um número muito pequeno de conglomerados. Ele cita exemplos. Cita especificamente a Walt Disney Company e a Time Warner como pilares desse sistema. E o ponto em que o autor bate muito na tecla é que os CEOs, os presidentes dessas megacorporações, pertenceriam, em sua maioria, a um mesmo grupo demográfico. Entendi. O que para ele levanta questões sobre a imparcialidade e a diversidade das mensagens que a gente consome. Isso, exatamente. E essa concentração de poder não se limitaria à informação, né? A fonte traz uma comparação para ilustrar a escala do poder corporativo, que é, no mínimo, chocante. Ah, sim. Aponta que o lucro anual da Goldman Sachs, com seus 160 sócios, seria equivalente ao PIB inteiro da Tanzânia, um país com 25 milhões de habitantes. É uma assimetria brutal. E é esse tipo de dado que leva à próxima grande teoria do livro, a ideia dos EY incorporados. Sim, e essa é uma das teorias mais complexas. Bem complexa. A alegação é que os Estados Unidos, desde uma suposta falência lá em 1788, não operam como uma república, mas sim como uma corporação. E nesse sistema, os cidadãos teriam sido transformados juridicamente em ficções corporativas. O autor usa o termo em inglês straw man, ou homem de palha. Espera aí, vamos tentar entender melhor isso. O que significa, na prática, um cidadão ser um homem de palha? A teoria é que o governo não interage com a pessoa de carne e osso, mas com uma entidade de papel criada no nascimento. É essa a essência. É precisamente essa a essência. Segundo essa visão, ao nascermos, o Estado cria uma entidade jurídica, uma corporação, que leva o nosso nome. E é essa entidade que acumula dívidas, que paga impostos, que responde perante a lei. E a pessoa real, de carne e osso, ficaria à parte. A prova que a fonte oferece para essa teoria é o fato de que, em muitos documentos oficiais, como carteiras de motorista ou intimações judiciais, nossos nomes aparecem em letras maiúsculas. Ah, é verdade. Então, o argumento é que essa grafia em maiúsculas não se refere ao ser humano vivo, mas a essa entidade corporativa, o tal homem de palha. E por que isso seria importante? Qual é a consequência de tudo isso? A consequência, segundo o texto, é que somos submetidos não ao direito comum, a common law, que protegeria os direitos do indivíduo, mas ao direito comercial ou marítimo, que rege contratos e corporações. Ou seja, seríamos tratados como ativos de uma grande empresa, não como cidadãos de uma república. É uma reinterpretação radical de todo o sistema jurídico. Totalmente. É uma base conceitual bastante densa. E a partir dessa estrutura de controle, o livro argumenta que a elite não apenas mantém o sistema, mas também cria eventos para direcionar a sociedade. É aqui que as alegações da fonte se tornam ainda mais graves, entrando no território da fabricação de crises. Sim. A chamada guerra ao terror é o principal exemplo. Exato. Olha, a análise sobre o 11 de setembro é um pilar nessa sessão. O autor rejeita completamente a narrativa oficial, classificando-a como uma operação de bandeira falsa. Um ataque encenado para culpar o inimigo externo. Isso. E ele apresenta o que consideram serem as evidências-chave. A primeira foca em Larry Silverstein, o empresário que adquiriu o complexo do World Trade Center. Apenas 7 semanas antes dos ataques, né? Isso, num leasing de 99 anos. E fez um seguro massivo contra terrorismo. Mas o detalhe que o livro destaca é que ele e seus filhos, que trabalhavam diariamente nas torres, convenientemente não foram trabalhar no dia 11 de setembro. É o tipo de coincidência que, para o autor, já acende um alerta. Mas ele não para por aí. Menciona também uma figura chamada Dov Zakheim. Sim, Dov Zakheim. Ele era o controlador do Pentágono na época. A fonte destaca 2 pontos sobre ele. Primeiro, no dia 10 de setembro de 2001, um dia antes dos ataques,
Zackheim anunciou publicamente que o Pentágono não conseguia rastrear 2,3 trilhões de dólares. Nossa. Trilhões. Trilhões. E o segundo ponto, a empresa da qual ele havia sido executivo tinha tecnologia de voo remoto para Boeings capaz de controlar um avião à distância. Para o autor, esses pontos conectam o motivo financeiro com a capacidade técnica. E a quem ele atribui a autoria? A fonte alega que a operação foi conduzida pelo Mossad, o Serviço Secreto de Israel, e cita como evidência a prisão de agentes israelenses que foram vistos filmando e supostamente comemorando enquanto as torres caíam. Então, o argumento do livro é que essa estrutura de bandeira falsa é um modelo. Um modelo que permite à elite avançar em suas agendas, como justificar guerras e aprovar leis de vigilância. Exatamente. E a fonte afirma que esse padrão se repete. Isso nos leva aos atentados de 7 de julho de 2005 em Londres. Ah, sim. O detalhe que o autor destaca aqui é sobre um homem chamado Peter Power. Quem era ele? Então, Peter Power era diretor de uma empresa de consultoria de gerenciamento de crises. O que o autor considera a peça-chave é que na manhã exata dos ataques, a empresa de Power estava conduzindo um exercício de treinamento antiterror. No mesmo dia? No mesmo dia. E o cenário desse exercício simulava a explosão de bombas em exatamente as mesmas estações de metrô, onde os ataques reais ocorreram, e na mesma hora. O próprio Powell deu entrevistas descrevendo o fato como uma coincidência maciça e assustadora. Ele estava simulando o mesmo evento, no mesmo dia e nos mesmos locais? Dá para entender por que para o autor uma coincidência dessas transforma a suspeita em certeza? Pois é. A partir disso, o livro sugere que os 4 homens oficialmente acusados pelos ataques eram, na verdade, bodes expiatórios. Talvez participantes que achavam que estavam só num exercício. Que não sabiam que as bombas eram reais. Exato. É um exemplo perfeito da lógica que a fonte emprega. O que a mídia apresenta como coincidência é, na verdade, a assinatura do planejamento. É uma ideia pesada essa de governos fabricarem ataques contra a própria população. Mas a fonte não para aí. Ela leva essa mesma lógica para um campo que, para muitos, pareceria intocável: os desastres naturais. É aqui que entra a sigla HAARP. O HAARP, Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, oficialmente era um programa de pesquisa ionosférica real, financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos para estudar a atmosfera. Oficialmente. Oficialmente. Mas, na visão da fonte, o HAARP é uma arma geofísica disfarçada, capaz de manipular o clima, causar terremotos. Uma arma climática. E quais eventos o livro atribui a essa suposta tecnologia? São vários. O tsunami asiático de 2004, por exemplo, a fonte apresenta não como um evento natural, mas como um ataque deliberado com o HAARP. O objetivo seria justificar uma presença militar forte dos Estados Unidos na região. Que é estratégica e rica em petróleo. Exato. O furacão Katrina também é mencionado. A fonte alega que testemunhas locais ouviram explosões nos diques pouco antes de eles romperem, sugerindo uma demolição intencional para maximizar a destruição. E o desastre de Fukushima, no Japão, em 2011? Esse caso é apresentado de forma ainda mais dramática. A fonte alega que não houve um terremoto de magnitude 9.0 na costa. A teoria é que mini-armas nucleares teriam sido detonadas no fundo do mar para criar o tsunami artificialmente. E qual seria o objetivo disso? Sabotar a usina nuclear de Fukushima e, assim, minar a indústria nuclear japonesa, que competia com interesses ocidentais. O padrão, de novo, é que todo grande desastre teria um propósito oculto. Então a lógica se expande do controle político para o controle do próprio planeta. O que nos leva à pergunta: e o indivíduo nisso tudo? Se o controle é tão abrangente, ele deve descer do nível global para o pessoal. Exato. É onde o livro começa a falar de saúde, alimentação, da nossa própria mente. A escala desce para o nosso dia a dia. O primeiro alvo é a indústria farmacêutica, a Big Pharma. E qual é a alegação principal? A alegação é que o modelo de negócios da indústria não se baseia na cura, mas na perpetuação da doença.
Doenças seriam inventadas para vender remédios. Diretrizes médicas seriam manipuladas para ampliar o mercado e, o que é mais grave, curas naturais e eficazes para doenças como câncer seriam ativamente suprimidas. A fonte dá algum exemplo concreto disso? Sim, um dos exemplos mais detalhados é o do adoçante aspartame. O livro chama de A Praga de Rumsfeld, ligando diretamente a Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. Como assim? A acusação é que antes da carreira no governo, Rumsfeld era CEO da empresa que produziu aspartame e usou sua influência política para aprovar uma substância que, segundo a fonte, ele sabia ser neurotóxica. Seria um caso de lucro acima da saúde pública. E essa ideia de que nosso ambiente está sendo deliberadamente envenenado não para na comida. O texto fala do aquecimento global como um trote e menciona os chemtrails. Correto. Sobre o aquecimento global, a visão da fonte é que se trata de um ciclo natural do planeta, usado como pretexto para criar impostos sobre carbono e dar mais poder a órgãos globais. Já a teoria dos chemtrails é mais direta. Que os rastros de aviões não são só vapor. Isso. A alegação é que os rastros brancos deixados por aviões no céu não são simples vapor de água. Então a diferença aqui, segundo a fonte, é que não é um subproduto inofensivo, mas um ato intencional de pulverização, como um avião agrícola. Exatamente, essa é a analogia. A teoria é que esses rastros são pulverizações químicas deliberadas contendo bário, alumínio, substâncias tóxicas. O propósito seria duplo: causar doenças, aumentando a dependência da indústria farmacêutica, e cumprir uma agenda maior. A agenda de despovoamento é um tema recorrente, e a fonte apresenta o que considera ser uma prova física dessa agenda: as Georgia Guidestones. As Guidestones eram um monumento de granito, na Geórgia, com 10 diretrizes gravadas em 8 idiomas. Para o autor, elas funcionam como um manifesto da nova ordem mundial. E qual a diretriz mais alarmante? A primeira: manter a humanidade abaixo de 500 mil milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Considerando a população mundial hoje, 8 bilhões. Implicaria na eliminação de mais de 90% das pessoas. E como o autor conecta esse monumento a figuras públicas? Ele o apresenta como a prova física de uma ideologia que, segundo ele, é compartilhada por figuras influentes. A fonte combina a mensagem das Guidestones com citações de pessoas como Henry Kissinger e Bill Gates falando sobre controle populacional, argumentando que tudo faz parte do mesmo plano. Chegamos então ao controle final, o mais sutil, o da mente. A fonte aponta para a indústria do entretenimento, especialmente a música, como uma ferramenta de doutrinação. Sim, a análise aqui é que a cultura pop não é só entretenimento, mas um veículo para programação psicológica. A indústria musical é descrita como sendo usada para promover uma agenda satânica e de controle mental. A morte da Whitney Houston, por exemplo, é analisada não como um acidente, mas como um possível sacrifício ritualístico. E artistas contemporâneos também são mencionados. Sim. Artistas como Lady Gaga são descritos como marionetes Illuminati. O argumento é que o uso constante de simbolismo, como o olho que tudo vê, pirâmides, não é uma escolha artística aleatória. Seria uma forma de doutrinar, de normalizar ideias. Exato. De dessensibilizar o público para a agenda dessa elite oculta. Então, para a gente amarrar esta parte da análise, o mundo que a fonte nos apresenta é uma realidade totalmente arquitetada. Eventos que parecem aleatórios, de um ataque terrorista a um desastre natural, passando pela ascensão de uma estrela pop. Seriam, na verdade, peças de um grande quebra-cabeça, movidas por uma elite para manter o poder e avançar em uma agenda de controle total. Exato. E isso nos leva a uma questão central que o próprio livro levanta. Popularizar ou descartar instantaneamente qualquer informação que não se encaixe na nossa realidade pré-programada. E a questão que fica é: A questão que fica para reflexão é:
Se as fontes de informação convencionais são as mesmas que o texto acusa de promover a distorção, como seria possível distinguir entre uma falsidade fabricada e uma verdade que é simplesmente desconfortável demais para ser aceita? Um ponto a se pensar. Na nossa próxima análise, vamos explorar o epílogo do livro. Nessa última parte, vamos falar sobre as conclusões e os ecos das teorias apresentadas no livro A Falsificação da História. Isso. É aqui que a poeira senta e o autor amarra todas as pontas, né? Exatamente. Depois de percorrer tantos séculos, tantos eventos, ele usa o epílogo para apresentar a tese final dele sobre como essa realidade fabricada se sustenta no nosso dia a dia. E o argumento central que ele constrói é que um grupo muito pequeno, que ele chama de elite, usa o que ele define como medidas extremas para consolidar e proteger o próprio poder. Entendi. Porque uma coisa é falar de grandes eventos históricos, outra é entender como uma manipulação dessa escala se manifesta na rotina, sabe? Sim. Como uma farsa tão grande se mantém sem que todo mundo perceba. Essa é a primeira grande questão que o epílogo aborda. E a resposta, segundo o autor, está num conceito que ele chama de idiotas úteis. Idiotas úteis. É um termo bem forte. É forte. A ideia é que a desinformação e a confusão, elas não precisam ser injetadas o tempo todo pelo topo. Elas são, perpetuadas por pessoas comuns que nem percebem que estão servindo a essa agenda. E como o livro descreve o comportamento dessas pessoas? O que caracteriza essa atitude? Ele descreve um padrão de comunicação bem específico. Não é alguém que só discorda. É alguém que entra num debate agindo como um negacionista da verdade. A tática é fazer uma enxurrada de perguntas, não porque busca respostas, mas para desviar o foco, para criar ruído. A intenção nunca é o diálogo. Ah, isso é muito familiar. É a tática da exaustão. A pessoa não quer debater, ela quer vencer pelo cansaço, transformando a conversa num pântano, onde nenhuma ideia avança. Exato. Quem tenta argumentar com dados e lógica acaba esgotado, e a discussão morre sem chegar a lugar nenhum. É uma ótima forma de resumir. O objetivo não é persuadir, é paralisar o debate. E o livro mergulha na psicologia por trás disso, o que eu acho fascinante. Certo. Ele argumenta que esse comportamento, muitas vezes, é um mecanismo de defesa do ego. Em vez de admitir, eu não sei o suficiente sobre isso, a pessoa parte pro ataque. Ah, claro. Se eu só ataco, nunca preciso defender minha posição. Exatamente. Questionar tudo sem se comprometer com nenhuma posição é uma forma de nunca expor a própria ignorância. É uma armadura. E o efeito colateral disso? Em escala, é um ambiente de informação completamente poluído. A verdade e a mentira ficam tão misturadas que o observador casual não consegue mais diferenciar. A confusão vira o estado padrão das coisas. E a confusão, como o livro argumenta, sempre beneficia quem tem uma agenda oculta. Uma cortina de fumaça, então? Perfeito. Essa tática de guerrilha informacional praticada por milhares de pessoas cria a cortina de fumaça perfeita. Mas a questão é, cortina de fumaça para quê? O que ela está escondendo? Exato. Imagino que o autor conecte isso a uma estrutura de poder mais concreta. É exatamente essa transição que o livro faz. Ele argumenta que essa névoa psicológica serve para ocultar o verdadeiro centro de poder no mundo moderno, as grandes corporações. E ele usa uma linguagem bem direta para descrevê-las, né? Muito direta. Ele a chama de tiranias privadas e entidades predadoras. Tiranias privadas é um termo que chama atenção. A gente costuma associar a tirania a estados, a governos. Pois é, mas ele se baseia num texto de Stephen Landman que diz que as corporações, na prática, é que decidem quem governa, quais leis são aprovadas e se as guerras acontecem. E a tirania vem do fato de que esse poder é exercido sem nenhuma responsabilidade democrática, digamos assim. Exato. E tem toda a ideia da personalidade corporativa. Legalmente, uma corporação é tratada como uma pessoa, com direitos, mas é uma pessoa que não pode ser presa,
que pode ter múltiplas nacionalidades para evitar impostos e, o mais importante, cuja única obrigação legal é maximizar o lucro. maximizar o lucro para os acionistas, acima de qualquer outra consideração, seja ética, social ou ambiental. Se uma ação dá lucro, ela deve ser executada, mesmo que cause um dano imenso à sociedade. A responsabilidade com acionistas se sobrepõe à responsabilidade social. E o autor descreve isso como o código genético de uma entidade predatória. Não é que as pessoas lá dentro sejam más, mas a estrutura em si foi projetada para agir dessa forma. E para tornar essa escala de poder mais palpável, o autor oferece algum exemplo? Sim, e esse é talvez o exemplo mais impactante do epílogo. Ele faz uma comparação direta para a gente entender a dimensão disso. Qual é? Ele coloca lado a lado a nação da Tanzânia e o banco de investimentos Goldman Sachs. Um país inteiro contra um banco. Isso, usando dados da época. Naquele período, a Tanzânia tinha um produto nacional bruto de 2,2 bilhões de dólares. Ok. Esse valor sustentava uma nação de 25 milhões de pessoas. Toda a economia, infraestrutura, saúde, educação, tudo isso para 25 milhões de vidas. Já dá para sentir o drama. E o outro lado da comparação? No mesmo ano, o Goldman Sachs teve um lucro líquido de 2,2 bilhões de dólares, o mesmo valor exato. Nossa. A diferença brutal é que esse lucro foi dividido entre apenas 160 sócios. 160. Cara, a comparação é devastadora, não é só sobre a desigualdade, é sobre a capacidade de ação. Exato. O poder concentrado nas mãos de 160 pessoas é infinitamente mais ágil e direcionado do que o mesmo valor diluído nas necessidades de um país inteiro. Esse é o ponto central. Com esse capital, você não apenas vive bem. Você financia campanhas políticas, contrata exércitos de lobistas para escrever as leis que te favorecem, influencia a mídia. Basicamente, você molda a realidade para garantir que continue lucrando. E o livro argumenta que mais da metade das maiores economias do mundo hoje não são países, são corporações. Essa comparação mostra o que isso significa na prática. E ele traz isso para uma escala menor também? Para o nosso cotidiano? Certo. Sim, ele fala de como as ruas de pequenos comércios de repente ganham restrições de estacionamento, enquanto os grandes shoppings têm acesso facilitado. Ah, entendi. Ou como novas estradas são convenientemente desviadas para passar em frente a um novo hipermercado. São microdecisões que, somadas, redesenham nossas cidades em torno dos interesses corporativos. Então, juntando as duas partes do argumento, o que a gente tem é uma espécie de ataque em pinça. Como assim? De um lado, uma guerra de informação no nível psicológico, que nos deixa confusos e exaustos. Do outro, um poder corporativo imenso que opera por trás dessa cortina de fumaça, moldando as estruturas da sociedade sem a gente nem perceber. É a síntese perfeita do argumento final do livro. Uma frente ataca a nossa percepção da realidade, enquanto a outra ataca a nossa soberania econômica e política. E como ele amarra tudo isso no final. Ele encerra com uma citação de Henry Mackle, que ele acredita ser a chave de toda a questão. E o que diz a citação? Ela diz assim: pessoas que controlam uma parte grosseiramente desproporcional da riqueza mundial tomarão medidas extremas para consolidar sua posição. O que é poderoso nessa frase é como ela ressignifica a ideia de conspiração, sabe? De que forma? A conclusão do autor é que a conspiração não é o plano, é o sintoma. Não se trata de um grupo de gênios do mal numa sala escura planejando dominar o mundo. É só uma consequência lógica do sistema. É a consequência inevitável de um sistema que permite uma concentração tão absurda de poder. A própria realidade vira só mais um ativo a ser gerenciado e protegido por quem está no topo. Isso muda a perspectiva completamente. As medidas extremas que a citação menciona são tudo o que foi descrito no livro. A falsificação da história, a manipulação. São as ferramentas para proteger um status quo que é extremamente vantajoso para poucos. Exato. A conspiração não é a causa, é o efeito. É o sistema imunológico do poder concentrado. Perfeito. É isso. E a reflexão final que o material nos deixa é uma pergunta bem incômoda. Se as estruturas funcionam sobre essa lógica, qual é o nosso verdadeiro espaço para discernir a verdade e, talvez mais importante, para agir com base nela?
Uma reflexão e tanto para fechar. Muito obrigado pela audiência e pela interação. Se gostou dessa análise, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal Arqueobook, tanto no YouTube como no Telegram, para não perder os próximos conteúdos.